Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa 19ª aula do curso de Biologia Geral comentaremos sobre interações gênicas. Quero destacar de antemão a vocês que esta é a primeira aula que vai adentrar aí no mérito da interação gênica e numa segunda etapa aqui do tratamento sobre interações gênicas veremos especificamente a herança poligênica ou também chamada de herança quantitativa, tá bom? De antemão, Roy, tudo bom com vocês? Vocês se chamam vestibulando, certo? Pessoal, o alvo da nossa aula vai ser comentar aí o que é interação gênica. E é logo bacana a gente ter em mente que quando a gente pensa em genes, genética e afins, eles atuam conjuntamente. E aí, em alguns determinados contextos, esses genes em alguns determinados não, na verdade, em sua grande maioria das vezes, um gene pode atuar sobre um ou mais genes, tá bom? Por isso que é importante a gente ter em mente que quando a gente está pensando nas mais diversas interações biológicas possíveis, sobretudo a nível molecular, acontecem interações, beleza? Então, qual que é o alvo aqui da nossa aula? É justamente caracterizar aí o que é uma interação gênica. Então, de antemão, quero que vocês se atentem que, quando eu comentar sobre interação gênica, nada mais é do que alguns desdobramentos à segunda lei de Mendel. Havíamos visto na nossa 18ª aula a segunda lei de Mendel, tal, que é justamente aquela lei a qual vai trabalhar com duas características, certo? Que se segregam de maneira independente. Aqui também acontece a mesma coisa. No entanto, a gente precisa destacar em antemão que esses genes, embora eles se segreguem de maneira independente também, eles vão ter algumas diferenças, algumas particularidades se comparadas à segunda lei de Mendel típica, tá? Então, quais são os alvos aqui de estudo dessa aula em especial? A interação complementar, ou simplesmente denominada como interação gênica simples. Aqui o contexto de epistasia, que pode ser ora dominante, ora recessiva. E, por fim, a herança quantitativa, ou também denominada como herança poligênica. Não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês vão ver que é bem simples aqui o rolê. Então vamos lá conceituar o que é esse rolê. O primeiro tipo que eu quero adentrar no mérito aqui com vocês é a interação gênica simples, ou também denominada como interação complementar. Nesse contexto aqui, o que acontece? Você vai ter aqui um gene de um dos pares aí que vai complementar o efeito de um outro gene que está localizado em outro par. O que acontece é que nesse contexto aqui, dessa interação, você vai ter aí um determinado fenótipo. Em alguns casos aí, desse fenômeno aqui, você pode ter aqui uma alteração lá daquela proporção clássica que nós havíamos discorrido lá na segunda lei de Mendel, que era 9 para 3 para 3 para 1, aparecendo algumas proporções como 9 para 7 para 12, ou 12, perdão, 9 para 7 ou 12 para 3 para 1 e por aí vai. Mas nesse contexto, o que eu quero que vocês entendam de antemão é que a gente precisa diferenciar o que seria uma pleotropia do que é uma interação gênica. A pleotropia nada mais é do que um gene que vai condicionar várias características. Lembram-se que eu havia discorrido com vocês lá na nossa aula de interações alélicas, que pode ter um determinado contexto em que um gene que está sendo expresso lá no ervilha pode condicionar uma característica para a cor da flor da ervilha, ora para a cor da vagem lá da ervilha. Isso a gente denomina como pleotropia, ou seja, um gene ele vai condicionar mais de uma característica. Todavia, no contexto da interação gênica, você vai ter vários pares de genes que atuarão única e exclusivamente sobre uma única característica. O exemplo mais clássico a qual vocês podem estar aí sendo exposto nos exames vestibulares seria justamente o padrão aqui da crista de galos e galinhas, tá? Se vocês observarem, existe 4 padrões aqui da crista. Você pode ter a crista rosa, você pode ter a crista simples, a crista noz, ou até mesmo a crista qual nós denominamos como ervilha. E o que eu quero que vocês entendam é que isso daqui é um clássico exemplo de interação gênica.
na qual dois pares de genes agem sobre uma determinada característica, que no caso aqui é a crista, tanto em galinhas quanto em galos, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui como interação gênica é nada mais é do que dois ou mais genes que agem sobre uma única característica. E a gente vai desmiuçar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil e palpável a vocês. Então, como que é esse exemplo aqui clássico da crista em galos e em galinhas? Podemos dizer que nesse contexto aqui, cada um desses genes ele é responsável por uma etapa de uma cadeia de várias reações químicas aí que acontecem que vão concluir no efeito fenotípico final. Então, como que funciona isso daqui? Ó? Se vocês observarem essa ilustração a qual eu coloquei aqui, que foi retirada do Amabs e Malto, lá da edição de 2004, perdão, a gente percebe que tem dois alelos aqui interagindo sobre a forma de uma característica, que no caso é a crista. Então vamos supor, ó, se tem uma geração parental aqui, a geração P, de uma galinha com a crista ervilha, cruzando-se aqui com um galo, por exemplo, de crista rosa. Se vocês perceberem, os gametas formados são Ezão Rzinho e Ezinho Rzão. E do cruzamento entre um indivíduo de crista ervilha com uma crista rosa, você tem um indivíduo aqui de crista nós. E do cruzamento entre indivíduos de cristas nós, você vai ter aqui algumas proporções aí fenotípicas na geração F2. Você vai ter nós, rosa, ervilha e simples. Embora percebam que essa proporção fenotípica, de certo modo, ela ainda obedeça aquele padrão típico da segunda lei de Mendel, pode haver ocasiões nas quais isso aqui se altera, tá bom? Mas vamos lá, ó. Qual que é a proporção fenotípica a qual vocês esperam na geração F2? Ó? Você vai ter 9 indivíduos com a proporção genotípica Ezão alguma coisa, Rzão alguma coisa, que vai dar o fenótipo nós. Você vai ter 3 indivíduos aí com Ezão alguma coisa, Rzinho, Rzinho, que vai dar característica cor rosa. Cor não, perdão, formato da crista rosa. Mil desculpas. 3 indivíduos, Ezinho, Ezinho, Rzão alguma coisa, que vai dar o fenótipo ervilha. E por fim, um indivíduo Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, que vai dar o fenótipo simples, que é aquele padrão da crista mais bonita que nós comumente vemos aí. O que eu quero que vocês percebam é que nesse contexto aqui da interação complementar ou da interação gênica simples, o que tem-se é que o alelo Rzão, Ezão, vai conferir uma única característica aqui que é nós. O que vai acabar diferindo-se, por exemplo, se você tiver um indivíduo Ezão Rzinho ou Rzinho Ezão, o que acaba dando uma outra característica fenotípica, tá? É bem simples, esse exemplo em especial aqui, da crista de galos, é um exemplo bastante recorrente nos exames vestibulares, tá bom? O que eu quero que vocês observem de antemão é que nesse caso aqui, que eu apresentei a vocês da crista, os dois genes responsáveis são justamente o Rzão e o Ezão, tá bom? Agora, o segundo contexto ao qual nós podemos ter aqui sobre interações gênicas é o que nós denominamos como epistasia, que de maneira bem simplória eu posso definir como quando dois pares de genes independentes, ou seja, eles vão segregar lá, então eles estão localizados em cromossomos diferentes, agirão sobre uma mesma característica. No entanto, a grande pegada aqui, pessoal, em especial, é que a expressão de um dos genes inibe a expressão de um outro gene que está localizado em um outro par. E nesse contexto, a gente tem uma interação que nós denominamos como epistásica ou epistasia. Esse fenômeno se assemelha ao de dominância em recessividade em um dos pares de genes. Então vamos lá. Percebam aqui, em especial nesse exemplo ao lado, que também foi retirado lá do Amabs e Malto, da edição de 2004, que você tem aí uma característica atrelada
a pelagem. Então, você tem um ratinho preto sendo cruzado com um ratinho albino. E desse cruzamento entre um ratinho preto com albino, você vai ter uma geração F1 com a característica agouti, tá? E do cruzamento dos indivíduos da geração F1, que tem esse fenótipo aqui, agouti, teremos aqui a seguinte proporção na geração F2. 9 indivíduos agoutis, 3 pretos e 4 indivíduos albinos. O que acaba contrariando, de certo modo, aquele padrão que nós havíamos já previamente estabelecido da segunda lei de Mendel, que é 9 para 3 para 3 para 1. Mas vamos simplificar isso aqui para ficar mais fácil. Percebam que a proporção fenotípica da geração F2 é a seguinte. Tu tem 9 indivíduos aí que eles são azão, alguma coisa, pesão, alguma coisa, que vai dar a característica de agouti, tá bom? Tu tem 3 indivíduos que é azão, alguma coisa, pezinho, pezinho, que vai dar a característica preta. Tu tem 3 indivíduos, azinho, azinho, pesão, alguma coisa, que dá a característica albina. E por fim, tu tem um indivíduo, azinho, azinho, pezinho, pezinho, que dá a característica albina. O que eu quero que vocês tenham em mente é que esse caso aqui é um exemplo de epistasia recessiva. Por quê? Na presença de 2 alelos aqui, azinho, azinho, a pelagem albina ela se torna independente dos outros alelos. Ou seja, se você tiver um indivíduo azinho, azinho, obrigatoriamente ele vai ser albino, independentemente de ser pezinho, pezinho, pesão, pezinho, ele se torna albino, tá bom? Então, nesse contexto, você tem uma epistasia recessiva. Tudo bom? Parece complicado, mas é muito mais simples aí do que vocês possam perceber. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse alelo que ele inibe a manifestação de um outro alelo, nós sempre chamaremos ele de alelo epistásico. E percebam que, em especial, esse alelo aqui ele precisou se apresentar em homozigose. Então, esse aqui é um exemplo clássico de epistasia recessiva. Tá bom? Então, esse alelo aqui em homozigose, ele é epistásico. E os outros alelos que ele acabou inibindo ou suprimindo, nós iremos chamar de alelos hipostáticos, tá? E aí vem a primeira pergunta. Percebam que já houve aí uma variação da proporção da geração F2. Você tem agora uma proporção 9 para 3 para 4, o que acaba diferindo-se lá da proporção da segunda lei típica, que é 9 para 3 para 3 para 1, tá? E olá, meninos! Eu quero saber o que a galinha pintadinha, por exemplo, teria de comum com a nossa aula. Quero que vocês pausem o vídeo e pensem aí. O que será que, olhando já aqui a figura, eu acho que já dá para vocês terem uma ideia intuitiva do que pode ser. Pensou? A resposta é bem simples. O que a galinha pintadinha tem a ver com a nossa aula é justamente o padrão da plumagem ser colorida ou não, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo aí muito legal que vocês podem apresentar também, verem nos exames vestibulares, é um exemplo de epistasia dominante. Como que funciona esse rolê? Você tem um gene aqui, Czão, que vai condicionar a plumagem colorida, e o gene Czinho, que condiciona a plumagem branca. E você tem um outro gene aqui, que é o Izão, que impede a plumagem colorida, e o gene Izinho, que permite a plumagem colorida. O que eu quero que vocês observem logo de cara é que nesse contexto, o gene Izinho, a gente chama ele de hipostático, tá? O gene Czão e Czinho, eles também são hipostáticos, porque eles podem ser inibidos. E o gene Izão, a gente chamaremos, de gene epistático, porque justamente na presença do Izão, você tem aí a inibição dos demais genes. Então, consequentemente, se tu tiver um indivíduo
isão, izinho, consequentemente, só em decorrência de ter esse isão, acaba alterando aí o padrão de plumagem e, consequentemente, você vai ter indivíduos da cor branca ao invés de ser indivíduos coloridos, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui no exemplo? Tu tem uma galinha branca, então ela é, ó, Czinho, Czinho, isão, isão. Então você tem um indivíduo aqui puro. Lá, recordando da primeira lei de Mendel, quando a gente fala indivíduo puro, quer dizer que ele é homozigoto por uma característica, tá bom? Tu tem um indivíduo puro branco cruzado com um indivíduo puro colorido, ou seja, Czão, Czão, Izinho, Izinho. Do cruzamento entre os indivíduos Czão, Czão, Izinho, Izinho, você vai ter aí os gametas Czão, Izinho, e do indivíduo de plumagem branca, Czinho, Czinho, Isão, Isão, tu tem o Czinho, Isão, beleza? Aqui é os gametas, lembrando lá da primeira lei de Mendel, da formação dos gametas, que só passa um gene pro gameta e biriri bororó. No cruzamento entre esses indivíduos aqui, tu vai ter uma geração F1 totalmente branca, em decorrência do gene Isão acabar por impedir o padrão de plumagem colorida. E dos indivíduos brancos cruzados entre si lá da geração F1, tu vai ter aqui uma proporção da geração F2 da seguinte característica. Ó. Tu vai ter indivíduos Czão, Isão, que por consequência, em decorrência de ter o gene Isão, vai dar o fenótipo branco. Você vai ter indivíduos Czão, Izinho, que vai ter plumagem colorida. Tu terá indivíduos Czinho, Czinho, Isão, alguma coisa, que por consequência vão ser brancos. E tu terá aí indivíduos Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, que terão o padrão de plumagem... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Colorido, perdão. Esse último aqui é colorido, tá? Ah, não, perdão, perdão. É branco, porque você tem ali o Czinho, Czinho, que dá plumagem branca. Mil desculpas. Então, tu acaba tendo uma nova proporção fenotípica aqui, que é de 13 para 1. E aí vem a segunda parte da aula. Mas antes de eu falar dos labradores fofinhos aqui, o que eu quero que vocês entendam é que no contexto de epistasia, justamente da dominante, independente de estar em homo ou heterozigose, só o fato de ter lá o gene, ele vai inibir a expressão de outros genes. Então, epistasia nada mais é quando um gene, um alelo em especial, perdão, acaba inibindo a manifestação de outros, tá? Pode ser mais de um gene aí que pode ser influenciado em decorrência desse gene, que nós denominaremos sempre como gene hiperstático. E aquele gene que está sendo suprimido, hipotático, tá bom? E aí vem os doguinhos fofinhos que eu amo, que são os labradores. Os labradores, pessoal, também é um exemplo muito clássico aí de epistasia. E aqui, no caso do labrador, a plumagem também ela é denominada, pelagem, ela é atrelada também a um exemplo clássico de epistasia, que no caso é uma epistasia agora recessiva, ou seja, se você tiver o gene Bzão, tu tem a cor preta, se tu tiver o gene Bzinho, tu tem a cor chocolate. No entanto, tem um outro par de genes ali, alelos aí, que pode ser o Ezão e o Ezinho. Se tu tiver o gene Ezão, ele vai permitir o padrão de plumagem, tanto ora por Bzão ou por Bzinho. No entanto, se tu tiver o gene Ezinho, ele inibe tanto os genes Bzão quanto o Ezinho. Percebam já logo de cara que nesse contexto aqui do padrão de pelagem do labrador, tu vai precisar obrigatoriamente que esse gene Ezinho ele esteja em homozigose, certo? Porque tu tem aqui um caso de epistasia recessiva. E lembre-se que o padrão de herança recessivo ele só se manifesta em homozigose. Então vamos lá. Observemos esse caso aqui ao lado. Tu tem
um labrador de pelagem dourada, então ele é Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ou seja, o Ezinho aí ele inibe o padrão de pelagem tanto preta quanto chocolate, beleza? E aí o que acontece? Você pega um labrador dourado e tu cruza ele com um labrador preto. Esse padrão dourado aqui, ele também pode ser denominado aí em alguns vestibulares como padrão albino, tá? E aí do cruzamento de um indivíduo dourado com um preto, tu tem um indivíduo de pelagem preta. E aí o que vocês vão observar? Que do cruzamento dos indivíduos de pelagem preta entre si da geração F1, tu vai ter uma geração F2 da seguinte proporção: 9 para 3 para 3 para 1. E a gente vai perceber aqui qual que é o padrão fenotípico atrelado a essa geração F2, tá? Novamente, quero chamar a atenção de vocês que, no caso, o gene Ezinho, ele é denominado como epistático, pois ele acaba impedindo a ação dos genes Bzão e Bzinho, que são os genes que nós denominaremos como hipostáticos, ou genes impedidos, suprimidos. O genesão, nesse contexto aqui, ele não tem nenhuma importância, ele simplesmente só vai permitir aí a expressão do gene Bzão ou Bzinho, tá bom? O que eu quero que vocês se atentem é justamente aí quem é o gene epistático e quem é o gene hipotático, ou hipotáticos, né? Quem são aí os suprimidos. Vamos observar aqui a proporção fenotípica e genotípica na geração F2. A proporção genotípica da geração F2 é a seguinte, ó. Você tem 9 indivíduos que são Bzão alguma coisa, Ezão. Então, lembrando que o gene Bzão, ele condiciona o padrão de pelagem preta. Tu tem 3 indivíduos Bzão, Ezinho, Ezinho, que vão ser dourados, já tendo em mente que o gene Ezinho, ele suprime tanto a cor preta quanto a cor chocolate. Tu tem indivíduos agora, Bzinho, Bzinho, Ezão, então tu tem 3 indivíduos da cor chocolate, e por fim tu tem um indivíduo Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, que vai ser dourado, em decorrência aí do gene Ezinho suprimir a expressão da cor tanto preta quanto chocolate. Então, a proporção fenotípica a qual nós teremos aqui será a seguinte proporção. Tu vai ter 4 indivíduos dourados, 3 indivíduos chocolates e 9 indivíduos da cor preta. Então, a nova proporção a qual nós teremos aqui é uma proporção 9 para 4 para 3. Então, isso acaba justamente contrariando, ou melhor, não contrariando, eu diria, variando aquele padrão esperado lá na segunda lei de Mendel. No entanto, para finalizar essa primeira aula aqui da parte do estudo das interações gênicas, quero destacar em especial o contexto aqui de epistasia. Você pode ter uma epistasia também que a gente denomina ela como epistasia recessiva dupla, ou seja, é um contexto no qual, quando ocorre em qualquer um dos pares aqui em homozigose recessiva, vai inibir obrigatoriamente a ação de outros genes de outro par de cromossomos homólogos. Como assim? É o contexto clássico aqui de surdez. Existe aí alguma surdez de base genética. E aí o que acontece? Se você tiver um indivíduo azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa, ele é normal. No entanto, se ele for azinho, azão, alguma coisa, bezinho, bezinho, ele é surdo. Percebam, ó, que aqui ele está em homozigose recessiva, então ele inibe aí a característica de audição. No entanto, se você tiver um indivíduo azinho, azinho, bezão, alguma coisa, ele vai ser surdo, porque justamente só em decorrência de ter um par de genes aqui em homozigose recessiva, inibe aí a ação de outros genes. E por fim, se você tiver azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele também é surdo, tá bom? E aqui de antemão, o que eu quero que vocês observem acerca das proporções aí que a gente encontra nos exemplos clássicos. A proporção clássica da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. No entanto, num contexto de epistasia dominante, tu pode ter 12 para 13 para 1. E no caso de epistasia recessiva, tu tem 9
para 3 para 4. E no caso de epistasia com duplos genes recessivos, terá-se aqui uma proporção de 9 para 7. Tá bom? Espero que a aula tenha ficado clara. Se eventualmente tiver alguma dúvida, não ter ficado claro, comente aqui no vídeo, que vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula aí, que será herança quantitativa. Beleza? Fui!